Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha. Tudo certo com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre as organelas e sobre a diferença entre as células animais e as células vegetais, certo? Mas antes disso, eu gostaria de fazer um breve resumo dos conteúdos que nós já trabalhamos até aqui, certo? Ó, no capítulo 1, nós vimos um pouco sobre matéria e energia, certo? Eu falei para vocês que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E energia vai ser tudo aquilo que não é matéria, certo? Também estudamos um pouco sobre propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais vão ser relativos às características de toda a matéria. Já as propriedades específicas são responsáveis por diferenciar uma matéria da outra. E quais são elas? Nas propriedades gerais, nós vamos ter a definição de corpo, massa, volume, extensão, inércia, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, certo? Nós já definimos cada um desses conceitos. Já nas propriedades específicas, nós vamos ter cor, transparência, brilho, maleabilidade, densidade, ductilidade, condutividade, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? Nós vimos também a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são relativos à transformação estrutural da matéria, como rasgar, quebrar, pisar, destruir. As coisas são fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos são relativos à transformação e à mudança nas propriedades químicas, como queimar, certo? Mudar a estrutura química de algo. E no capítulo 2, no segundo capítulo, nós estudamos sobre substâncias e misturas. Nós vimos que substâncias são porções limitadas da matéria. E elas podem ser divididas em duas características: substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas. As substâncias homogêneas são substâncias que nós não conseguimos diferenciar. Por exemplo, água e sal ou água e açúcar. São substâncias homogêneas. Já misturas heterogêneas são quando a gente consegue ver nitidamente que possui mais de uma substância ali naquele meio, como água e óleo. Depois, nós vimos um pouco sobre os processos de separação de mistura. Nós falamos sobre filtração simples e a vácuo, dissolução, decantação, sifonação, centrifugação, destilação simples e fracionada, evaporação e catação. Também falamos sobre peneiração, levigação, ventilação e imantação. São os 13 processos de separação da mistura que nós estudamos um por um. Depois disso, nós estudamos um pouco sobre o tratamento de água.
Nós vimos as etapas de uma ETA, que significa Estação de Tratamento de Água, e também o conceito de ETE, que significa Estação de Tratamento de Esgoto. Logo após, nós estudamos um pouco sobre materiais sintéticos. Nós vimos a diferença das matérias de origem natural, que a natureza fez, e de origem sintética, que é feita pelo homem. Nós vimos os conceitos sobre polímeros, a diferença entre polímeros naturais e polímeros sintéticos, e também vimos como se dar nome aos polímeros. Depois disso, nós estudamos um pouco sobre os medicamentos e sua importância. Depois, nós começamos a estudar sobre o planeta Terra. Nós vimos os movimentos da Terra, as evidências que vão dizer que a Terra é geóide e não plana. E nós vamos ter 3 argumentos principais, que são a ocorrência de eclipses, a visualização, né? A gente poder ver os astros em momentos diferentes do ano e também em locais diferentes. Nós vemos estrelas diferentes. Se a Terra fosse plana, nós veríamos sempre o mesmo Sol, independente do tempo e do local onde estivéssemos. E também a formação de sombras é outra evidência que a Terra é esférica, certo? Vimos um pouco também sobre os movimentos da Terra, um pouco sobre rotação, o que é e sua importância, e sobre a translação, certo? Logo após, estudamos as estruturas internas da Terra. Nós vimos que a Terra vai ter a parte superficial, que vai ser chamada de crosta. A crosta pode ser dividida em crosta continental, que é a parte onde a gente está, e crosta oceânica. Embaixo dela nós vamos ter o núcleo externo e logo após o núcleo interno, certo? Ao todo são 6 camadas: crosta continental, crosta oceânica, manto interno, manto externo, núcleo externo e núcleo interno. Logo após, nós vimos um pouco sobre minerais e rochas. Nós vimos que a litosfera vai ser a camada de solo da Terra, certo? E a litosfera é composta por rocha. Mas o que são rochas? Rochas são um conjunto de minerais. E eu defini para vocês o que é um minério, que é quando eu tenho um mineral de interesse econômico, como ouro, rubi, alumínio, etc. E falei também sobre jazidas, que são locais onde existem bastante minérios, certo? Nós vimos um pouco sobre a classificação das rochas. Eu falei para vocês que as rochas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Depois nós vimos um pouco sobre os recursos minerais. Eu falei para vocês que um recurso mineral é tudo aquilo que a natureza nos dá, nos proporciona para produzirmos algum material, certo? Eu citei para vocês, por exemplo, hematita, que é o minério de ferro, galeno, que é o minério de chumbo, e bauxita, que é o minério de alumínio. Eu falei para vocês que os recursos naturais podem ser divididos em renováveis e não renováveis. Os renováveis são que não acabam nunca. E os não renováveis são que são esgotáveis. Certo?
Também falamos sobre a utilização das rochas no nosso dia a dia. Por exemplo, a rocha magmática, nós vamos ter como exemplo o basalto, que é utilizado para pavimentar ruas, o granito, que é usado em pias. Nas rochas sedimentares, nós vamos ter o arenito, que é usado para fazer pisos, o argilito, que é usado para fazer argila. Serve tanto para a escultura, né, de argila, quanto para passar no rosto. E as rochas metamórficas, eu citei para vocês o gneiss, que é a brita, e o mármore, que serve para fazer piso. Certo? E agora nós estamos estudando o capítulo 7. No capítulo 7, nós começamos a ver um pouco sobre a história das células, que a célula vem do latim, essa palavra, a célula, vem do latim, pequenos compartimentos, e ela foi descoberta por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Também vimos o que significa a teoria celular, que vai dizer que todo ser vivo vai ser composto por uma célula. E falei para vocês que nós podemos classificar os seres vivos em unicelular, quando possui só uma célula, como as bactérias, ou pluricelular, quando possuem muitas células. Nós vimos que a célula vai ser composta primordialmente por três partes: membrana, citoplasma e núcleo, certo? A função da membrana é delimitar o espaço do citoplasma e também controlar quem entra e quem sai da célula. Nós vimos que o citoplasma é o intermediário, fica entre o núcleo e a membrana e serve para proteger da estrutura da célula e reorganizar as organelas. O citoplasma também vai possuir organelas. E depois do citoplasma, nós vamos ter o núcleo, que vai guardar o material genético, certo? Depois disso, nós vamos estudar um pouco a mais sobre as organelas. Temos a mitocôndria, que tem função a respiração celular, certo? E o que é a respiração celular? A respiração celular é um processo de obtenção de energia a partir da alimentação e da respiração, certo? Existe também o ribossomo, que realiza a síntese de proteínas, o retículo endoplasmático, que pode ser dividido em liso, rugoso ou granuloso. O liso serve para produzir gordura e realizar desintoxicação, e o granuloso, assim como o ribossomo, também atua na produção de proteínas. Nós temos os centríolos, que vão dar estrutura e também participar da divisão celular, e os lisossomos, que vão destruir substâncias, tanto substâncias vindas de alimento, como também seres que entram no nosso organismo e são desconhecidos, certo? Só para fixar mais, eu vou cantar nessa aula a ciranda das células aí, né? Pela terceira vez para vocês não esquecerem.
A ciranda das células é mais ou menos assim, para quem ainda não escutou. Mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza a proteína de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Certo? Aí está resumindo todas as funções das organelas. Certo? E na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a diferença entre célula animal e a célula vegetal, certo? Ó, ambas são células bastante parecidas, certo? Deixa eu botar aqui a imagem para vocês. Ó, vocês podem encontrar também uma figura na página 112, certo? Mas aqui também está uma figura esquematizando a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Como é que funciona essa diferença? Os organismos podem ser divididos, como eu já falei, entre procariontes e eucariontes. Os seres procariontes, essa palavra pro vem de primitivo, certo? E os eucariontes são os que possuem núcleo celular e vão ter o compartimento da sua célula bem guardado. As células vegetais, por elas terem uma menor proteção de organismos, certo? Nós, seres humanos, e grande parte dos animais vertebrados, possuem o chamado sistema imunológico, certo? Que é o sistema de defesa do nosso corpo. As células vegetais não possuem isso. Então elas vão ter algumas outras estruturas, certo? Que estruturas são essas? Ambas, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, vão possuir as três partes básicas da célula: membrana, citoplasma e núcleo, certo? Tanto a célula animal como a célula vegetal vão possuir membrana, citoplasma e núcleo. Elas também vão possuir algumas estruturas diferentes e algumas organelas iguais. Por exemplo, o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, vai estar presente nas duas, tanto na célula animal como na célula vegetal, como está aqui a figura. A mitocôndria, que faz respiração celular, também vai estar presente nas duas. O retículo endoplasmático, liso e rugoso, também vai estar presente nas duas, certo? Núcleo celular, como eu já falei, ribossomos também está presente nas duas.
complexo de Golgi também e lisossomos também. Mas qual vai ser a diferença entre elas? Nós vamos ter 4 estruturas que vão diferenciar a célula animal de uma célula vegetal. Os centríolos, por exemplo, só existem nas células animais. Não existe centríolo nas células vegetais, certo? Outra estrutura muito importante para as células vegetais são os vacúolos. O que são vacúolos? Bom, os vacúolos são organelas membranosas que são como bolas de encher. Só que a célula vegetal precisa desses vacúolos para quê? Para ela poder armazenar água. Por quê? Nós, seres humanos, e grande parte dos animais, e grande parte de outros animais, nós temos locais para armazenar água, certo? A água fica por todo o nosso corpo. Uma parte no estômago, uma parte na nossa pele, certo? Então, nós temos vários locais de armazenamento de água. As células vegetais, elas não possuem esse local. Então, é necessário que elas guardem água dentro da célula, certo? E os vacúolos vão servir exatamente para isso. Eles vão guardar e armazenar água dentro das células vegetais. Vacúolos só existem nas células vegetais. Não existe vacúolo nas células animais, certo? Os plastos. O que é um plasto? Existem diversos tipos de plastos, dentre eles os cloroplastos, certo? Os plastos são estruturas exclusivas das células vegetais que servem para absorver a energia existente no local. Então, nós vamos ter cloroplastos, que são plastos com cor, certo? Que vão absorver a energia do Sol. Cloroplastos também só existem nas células vegetais, certo? E por último, a parede celular. A parede celular, esse nome parede, lembra o quê? Lembra a rigidez, uma estrutura dura, não é isso? A palavra parede. Uma parede é uma estrutura bem dura, né? A parede celular tem o mesmo significado. É uma estrutura extremamente rígida que só as células vegetais possuem. Por quê? Como eu falei, nós, animais, temos como defender nosso corpo de invasores. As plantas não têm esse mesmo mecanismo. Então, elas conseguem trabalhar impedindo que esses mecanismos entrem dentro da célula, certo? Através da parede celular. Então, você vai ter membrana, citoplasma e núcleo. E por fora, acima da membrana, você vai ter a parede celular, certo? Então, a ordem celular das células vegetais é parede celular, membrana, citoplasma e núcleo, certo? Das células animais, membrana, citoplasma e núcleo, certo? Então, galerinha aí do 6º ano, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.